Olá, bom dia a todos. Eu sou Claudinei Moreto, da Infratemp, sou da Engenharia de Aplicações e hoje falaremos sobre o capítulo 6, câmeras termográficas, e capítulo 7, como especificar pirômetros e câmeras termográficas. Se lembrando os capítulos anteriores, vamos lembrar que a radiação infravermelha é uma radiação não ionizante na porção invisível do espectro eletromagnético. Qualquer dos corpos com temperatura acima de zero absoluto, menos 273 graus Celsius, emite radiação infravermelha. A radiação infravermelha é originada das agitações térmicas das partículas que constituem os corpos. Câmeras termográficas. Hoje falaremos sobre as câmeras que dão origem às imagens térmicas que permitem a monitoração da temperatura. Uma câmera infravermelho fixa ou portátil detecta e mede a energia infravermelha dos objetos. A câmera converte esses dados infravermelhos em uma imagem eletrônica que mostra a temperatura aparente de superfície do objeto que está sendo medido. Neste exemplo, nós temos uma panela. A panela está aquecida, ela emite energia infravermelha, que é detectado por uma câmera que converte tudo isto em uma imagem térmica. Todos os objetos emitem energia infravermelha, lembrando disto. Agora iremos ver como funciona uma câmera infravermelha e seus detalhes. Como podemos ver no desenho abaixo, uma câmera infravermelho contém um sistema óptico, que são as lentes que concentram a energia infravermelha em um chip detector especial. Conjunto de sensores, na verdade se chama microbolômetro, que contém milhares de pixels detectores dispostos em uma grande grade. Cada pixel da matriz de sensores reage à energia infravermelha focada nele e produz um sinal eletrônico. O processador da câmera pega o sinal de cada pixel e aplica um cálculo matemático. E a ele cria um mapa de cores, de temperaturas aparente do objeto. Cada valor de temperatura recebe uma cor diferente, que a gente chama de paletas. A matriz de cores resultantes é enviada para uma memória e para a tela de imagem de temperatura, que é a imagem térmica deste objeto que está sendo medido. Agora vamos entender como funciona um bolômetro. Observe a figura ao lado o absorvedor recebendo a energia eletromagnética. Ele é constituído de um material de alta absorção, sensível à radiação eletromagnética e em contato com um material resistivo que varia com a temperatura. Um circuito elétrico simples determina a variação de corrente, medindo a radiação incidente no sensor e transformando-a em temperatura. O microbolômetro. O microbolômetro nada mais é que um bolômetro sintonizado entre 7 a 14 microns, por exemplo. Um microbolômetro é um detector de radiação infravermelha que pertence à família de sensores térmicos. Sensores térmicos, como detectores microbolômetros, absorvem a radiação em sua superfície, causando mudanças de temperatura. Uma mudança de temperatura adequada à quantidade de energia absorvida causa alteração na resistência do microbolômetro. Um circuito de leitura transforma essa alteração da resistência em um sinal de tensão. Eles têm uma vantagem sobre os detectores de fótons, já que eles podem operar sem resfriamento criogênico. Essa é a razão pela qual eles são chamados de detectores não refrigerados. Em imagens térmicas, microbolômetros são organizados em matrizes chamadas de matrizes de plano focal FPA. Uma vantagem da variedade de microbolômetros é que eles podem medir a distribuição da radiação infravermelha em uma cena sem qualquer sistema de varredura mecânica. Em quase todos os sistemas termográficos atuais, o coração da câmera termográfica é uma matriz de plano focal FPA, um sensor de imagem integrado com tamanhos de 20.000 a 1 milhão de pixels. Vejam as imagens abaixo dos exemplos. E como funciona o microbolômetro? Igual ao bolômetro, nós temos a radiação eletromagnética no espectro infravermelho que se choca, que no nosso exemplo, um sensor de pastilha de óxido de vanádio, causando uma variação de resistência elétrica. A variação da resistência é convertida em sinal elétrico, que é amplificado, convertido em uma informação digital e processado para ter o valor da temperatura do alvo. Observe o exemplo ao lado, a radiação sobre o nosso sensor de vanádio.
Compreendendo os componentes da qualidade da imagem infravermelha. Uma imagem infravermelha usa tons de cores para representar as diferenças aparentes de temperaturas entre várias áreas de um alvo digitalizado. A qualidade da imagem é fundamental para identificar as áreas específicas que têm uma preocupação de temperatura. Há vários fatores a serem considerados para obter a melhor qualidade de imagem. Vejamos. A qualidade de imagem é igual ao foco mais a ótica mais a resolução espacial, ou seja, pixels mais campo de visão. Veremos mais adiante cada um desses detalhes. O foco. O foco de uma câmera infravermelha afeta diretamente a precisão dos dados de medição de temperatura capturados. Uma imagem fora de foco pode produzir uma medição de temperatura com erros de até 20 graus ou mais. Os principais tipos de sistemas de foco em câmeras infravermelhas incluem foco fixo, foco manual ou foco automático. As câmeras de foco fixo geralmente são projetadas para digitalizar alvos a cerca de 0,45 metros de distância ou mais. Muitas câmeras de foco manual podem capturar imagens mais próximas. As câmeras de foco manual, por exemplo, podem focar manualmente a uma distância de 0,15 metros. Veja na imagem abaixo a imagem fora de foco e a imagem com foco. A diferença é nítida. Podemos dizer que as câmeras fixas que utilizam o foco manual ajustado pelo software, ok? Ótica. A ótica de uma câmera concentra a energia infravermelha no detector para produzir uma resposta. Os materiais usados para essas óticas determinam a eficiência com que a energia infravermelha é transmitida ao detector e, portanto, a qualidade da imagem resultante. As lentes de germânio cobertas com revestimentos especiais são usadas nas melhores lentes de câmera infravermelha. O germânio é o material mais eficiente disponível para transmitir energia ao detector, para produzir uma imagem infravermelha de alta qualidade. Veja embaixo alguns exemplos de umas imagens com a ótica justa para determinado alvo. Resolução do detector em pixels. Os detalhes podem ser críticos ao visualizar pequenos alvos. Pequenos componentes nos alvos ao se inspecionar à distância. Para imagens mais detalhadas, você precisa de mais pixels do detector focado no alvo. É por isso que é importante saber a resolução do detector ou o número de pixels do detector na câmera infravermelha. Cada pixel detecta a medição aparente da temperatura de uma área do alvo. A resolução afeta a qualidade da imagem. Veja no exemplo abaixo. Exemplos de imagem para alta temperatura de baixa resolução em pixels. Temos aqui um exemplo de um motor de um veículo, tá? Com uma resolução de 640 por 480. Ele é nítido. Numa resolução de 384 por 288, ela já começa a ficar não tão nítida. Com uma resolução de 160 por 120, já é sofrível. De 80 por 60, a imagem perde totalmente a informação. O campo de visão FOV. O campo de visão, chamado FOV, de uma câmera é tão importante quanto a resolução do detector na determinação da qualidade da imagem. O FOV define a área que o gerador de imagens vê em um determinado momento. É determinado pela combinação do tamanho do sensor, da lente e da distância do objeto. Uma câmera com um FOV mais amplo exibe uma área maior. Se você precisar inspecionar seu alvo à distância devido a obstruções ou preocupações de segurança, uma câmera com campo de visão mais amplo poderá exibir uma área muito maior do que você precisa. Cada pixel detectará a medida aparente da temperatura da área total. Como resultado, a imagem não será tão detalhada. Se você comparasse a câmera da mesma distância com uma mesma de resolução do detector, mas uma câmera tivesse um campo de visão mais restrito, essa imagem seria mais detalhada, porque os pixels estão focados em uma área menor. Se uma câmera for compatível com lentes telefoto, por exemplo, essas lentes aumentarão ainda mais o campo de visão, permitindo que você veja detalhes muito maiores da mesma distância. Normalmente, o fabricante de câmeras fornece um programa para o cálculo de FOV baseado no sensor e as aberturas de lentes disponíveis para cada modelo de câmera. Veja no exemplo abaixo um software para cálculo de FOV. Resolução espacial.
Como os pixels detector e o campo de visão desempenham um papel fundamental nos detalhes das imagens infravermelho, há uma especificação que leva em consideração a resolução espacial. A melhor resolução espacial possui o maior número de pixels detector no menor campo de visão. Essa combinação é medida em miliradianos. Procure um número de miliradianos menor para obter uma imagem mais detalhada. A resolução espacial pode ser usada para ajudar a definir o menor tamanho de um objeto que pode ser detectado. Também é chamado de IFOV. Um valor menor de resolução espacial significa melhores detalhes e qualidade de imagem. Por exemplo, na figura abaixo, podemos detectar um ponto quente, mas não podemos medi-lo. Será necessário estar mais próximo para medir a temperatura. Interessante saber também que muitas câmeras de infravermelho incluem uma segunda câmera do espectro visível, que ela pode combinar as duas imagens, a imagem infravermelho e a imagem visível. Observe no exemplo abaixo uma câmera que tem essa condição de trabalho. Por exemplo, a lente infravermelho e a lente visível. Ela gera uma imagem IR mais a visível. Em algumas câmeras, isso é chamado de IR Fusion. A tecnologia IR Fusion combina uma imagem de luz visível com a imagem térmica infravermelho com alinhamento de pixel por pixel. Você pode variar a intensidade da imagem de luz visível e da imagem infravermelho para ver mais claramente o problema na imagem infravermelha ou localizá-lo na imagem de luz visível mais facilmente. Alguns tipos de câmeras. Câmeras sem jaquetas de proteção. Nos exemplos abaixo apresentamos câmeras que não têm jaquetas de proteção, porém são amplamente utilizadas em processos industriais onde você possa estar a uma distância segura do alvo que será medida a temperatura. Evite também a utilização de câmeras assim em processos que possam ser muito quentes, que tenham temperaturas elevadas, poeira, etc. Observe na figura também abaixo as conexões industriais de Ethernet RJ45 e a alimentação da câmera. Câmeras com jaquetas de proteção. Nos exemplos abaixo, podemos ver câmeras que utilizam proteções como jaquetas refrigeradas ou não refrigeradas. No exemplo à esquerda, observamos uma jaqueta com refrigeração a água e purga de ar. Observe que há uma entrada de ar para a purga e as entradas e saídas de água. Essa jaqueta permite a utilização em ambientes até 150 graus Celsius de temperatura. Na figura ao lado, à direita, podemos ver uma proteção mecânica e luz solar. Essa jaqueta permite impactos mecânicos e também a interferência da luz solar na lente da câmera. Câmeras especiais. No exemplo abaixo, nós temos a condição em que a câmera é colocada dentro de um tubo refrigerado junto com a sua lente. Algumas câmeras são inseridas nas paredes dos fornos através de tubos e lentes especiais devidamente refrigerados para suportar altas temperaturas. Observe nesse tubo que há uma entrada de água e uma saída de água para a refrigeração, e também o ar de purga. O tubo é inserido através da parede dentro de um forno, por exemplo, e suporta temperaturas altas, até 1200 a 1300 graus Celsius. E como as câmeras se comunicam? A maioria das câmeras utilizam a Ethernet TCP/IP para comunicação. Alguns modelos dependem de um software instalado em um PC para seu funcionamento. Algumas são standalone, funcionam como um sensor. As câmeras, através da integração, podem também, através de conversões, utilizar comunicação OPC, Modbus, Profibus, entre outras. Se o objetivo é obter alarmes e visualizações das imagens, é necessário um software. Alguns modelos de câmeras têm internamente relés que podem ser configurados para alguns tipos de alarmes. Observe na figura ao lado alguns exemplos de instalação e como elas podem se comunicar. Qual câmera infravermelho fixa atende às suas necessidades? Dependendo da sua aplicação, nossas câmeras fixas de imagens térmicas estão disponíveis com diferentes resoluções térmicas e espaciais, faixas espectrais e faixas de temperatura, bem como diferentes proteções. Além disso, existem inúmeras lentes infravermelhas com foco motorizado, incluindo lentes grandes angular, telefoto, etc.,
para o ajuste ideal da câmera para diferentes objetos de medição de tamanhos de objetos, medidos em diferentes distâncias de medição, além do comprimento de onda ideal para cada aplicação. Veja na tabela abaixo, para cada tipo de material e com temperatura, o comprimento de onda ideal para a sua câmera. Capítulo 7. Como especificar pirômetros e câmeras? É importante, para que você possa especificar corretamente um pirômetro ou uma câmera, as seguintes condições. Primeiro, qual a faixa de temperatura do processo? Qual o material do alvo? Quais as dimensões do alvo? Existirão interferências entre o alvo, o pirômetro e a câmera? Quais as condições no local da instalação? Qual tipo de processamento de sinal é necessário? Como será a integração? Qual a faixa de temperatura do processo? É importante saber a faixa de temperatura do seu processo para podermos especificar corretamente o pirômetro ou a câmera, de acordo com a faixa de temperatura do mesmo. Observe na tabela ao lado que existem pirômetros com diversas faixas de temperaturas e materiais. Qual é o material a ser medido? É importante também saber que tipo de material iremos medir. Por exemplo, para cada material existe um comprimento de onda específico, então precisamos saber o material para especificar corretamente de acordo com o material a ser utilizado. Qual o tamanho do material a ser medido? É importante sabermos o tamanho, as dimensões do alvo, para podermos especificar as lentes corretas do seu pirômetro ou da câmera. Existirão interferências entre o pirômetro ou a câmera e o alvo? É importante saber se entre o local que será instalado o pirômetro e a câmera e o alvo existem, por exemplo, poeira, vapor, spray da água, carepa ou chama, tudo que possa interferir na medição. Quais as condições ambientais no local da instalação? Precisamos saber se existem altas temperaturas no ambiente de instalação, poeira, condições de choque mecânico, enfim, tudo que possa nos ajudar a especificar corretamente acessórios para segurar as condições de trabalho do pirômetro ou da câmera. Processamento de sinais será necessário? Existem processos que são necessários algum tipo de processamento no sensor, por exemplo, processos que são muito rápidos. Como será a integração? Importante é informar como será a integração dos pirômetros ou as câmeras com o seu supervisório, com o seu PLC, para que possamos especificar corretamente os tipos de sinais ou protocolos. Chegamos ao fim de mais um treinamento de teoria básica sobre pirometria infravermelho. Estamos à disposição para qualquer dúvida ou esclarecimento que você precise. Nossos principais contatos na Infratemp são info@infratemp.com.br ou o site www.infratemp.com.br. Obrigado!